Olá, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu vou trazer uma surpresa para todos vocês. Vou trazer um louvor que eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, porque Deus tem cuidado de você. Firme a sua fé em Deus. Firme a sua fé na palavra de Deus. Lance toda a sua ansiedade em Deus, porque Ele vai cuidar de você. E a nossa primeira mensagem vai ser: a vida não dá moleza para ninguém. E a segunda mensagem: a mágoa faz a pessoa se tornar injusta. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude, compartilhe com alguém que está sofrendo, que eu tenho certeza que Deus vai falar forte ao coração dela. Vamos agora ouvir o louvor e depois nós entraremos na mensagem. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz me dizendo: não temas, sou contigo, só confia em mim. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Posso até descansar, repousar em teus braços. Primeira mensagem: a vida não dá moleza para ninguém. Tudo nessa vida temos que nos esforçar para conquistar. Infelizmente, não vem nada de graça nas nossas mãos. Se você quer o seu salário, você vai ter que trabalhar o mês todo para ter.
Se você quer conquistar algum bem material, você vai ter que se esforçar para conquistar. Se você quer ser curado, você vai ter que se esforçar, buscar em Deus, lutar. Lutar contra os maus pensamentos, se esforçar. Coloca uma coisa no coração. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar, negar a vontade da nossa carne e carregar a cruz. As pessoas pensam que viver uma vida com Deus é moleza, não é não. Porque a gente tem que renunciar, é uma vida de renúncia. E essa vida de renúncia vai levar a gente a viver uma vida feliz. Porque as pessoas, elas têm sido enganadas a viver de qualquer maneira. E você não pode viver de qualquer maneira. Você tem que lutar, você tem que fazer uso da fé. Tudo nessa vida, para conquistar, vai ter esforço. Por exemplo, há uns anos atrás eu vi um filme que dizia no filme uma frase: a vida é fria, dura e cruel para quem não tem Deus. Porque o final de uma vida de quem não tem Deus, infelizmente, é um inferno. É o fogo eterno. Então, você tem que lutar para viver uma vida feliz e herdar o céu. Você vai ter que se esforçar. Não pense em você que é fácil, porque não é não. É trabalhoso, não é difícil. Mas nós temos que trabalhar, nos esforçar, nos empenhar. Porque, por exemplo, quando uma pessoa já tem uma certa idade, ela começa a enfrentar os sintomas da enfermidade. Porque a idade começa a pesar e, infelizmente, os sintomas vêm. E se ela não lutar, ela parte até antes do tempo. Então você tem que lutar. Você tem que ser firme na sua fé. A palavra de Deus fala: se te demonstrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Você não pode aceitar ser frouxo. Ficar se acovardar diante do problema. Você não pode se entregar ao medo, porque medo todo mundo sente. Mas o que não pode é a gente se entregar ao medo. E se acovardar e parar. Você não pode parar, você tem que lutar. Porque se você está ouvindo essa gravação, não é à toa. Deus está falando com você. Porque o que eu estou falando aqui não é nada da minha cabeça, é com base bíblica. É com base na palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é poder. Por exemplo, se você está com medo, leia o Salmo 91 várias vezes, que eu tenho certeza que o medo vai embora. Se coloque debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque você nesse lugar, o mal ele não vai te tocar. Então para isso você tem que lutar, você tem que ser firme. Você tem que usar sua fé, chamar a existência, trabalhar com a palavra de Deus, usar o poder e a autoridade do nome de Jesus, expulsar essa doença. Ah, pastor, mas eu usei o nome de Jesus e não saiu. Mas permaneça firme que vai sair. Agradeça a Deus que você está curado. Ainda que você não sinta a cura, mas agradeça pelos olhos da fé. E permaneça agradecendo, que eu quero ver se essa doença não vai sair no nome de Jesus, se esse sintoma não vai parar. Mas tudo é o quê? É a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que lutar, temos que fazer uso da fé. E quando a gente faz uso da fé, pode ter certeza, a gente vê o milagre na nossa vida. Eu particularmente... Eu tenho inúmeros testemunhos de experiências com Deus, de orar e o sintoma ir embora. E eu louvo e agradeço a Deus, porque não tem dinheiro no mundo que pague o poder de Deus na nossa vida. Então nós temos que colocar o poder de Deus em ação, trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Não se entregar aos maus pensamentos, mas firmar os pensamentos em Deus e lutar. Porque eu repito, nessa vida não tem moleza não. Você vai ter que lutar. Você vai ter que fazer uso da fé. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que gastar tempo lendo a palavra, orando, determinando, falando com Deus, abrindo seu coração, sendo sincero. Porque eu tenho certeza que você agindo dessa maneira, você vai ver o poder de Deus agindo. Porque a estratégia do mal é convencer você de parar de lutar. Ele quer te enganar. Uma das estratégias do diabo para destruir o ser humano é enganar ele. Falar para ele que o problema não tem mais jeito e fazer a pessoa parar. Não, você não pode parar. Enquanto há vida, há esperança. Você tem que lutar, você tem que reagir. Você tem que buscar em Deus, lutar fisicamente e espiritualmente. E eu tenho certeza que se você lutar, você vai ver um resultado satisfatório. Mas a realidade é que as pessoas não têm lutado, têm se entregado, têm se conformado com a doença, têm se conformado com o problema. Por exemplo, a pessoa fala assim, o meu familiar não tem jeito, ele não muda. Não muda? Ninguém muda ninguém, mas Deus muda a pessoa. Se você orar a Deus com fé e buscar, Deus transforma o seu familiar. Agora, vai exigir de você o quê? Perseverança. Porque não tem luta sem perseverança. E muitas das vezes, não vem da noite para o dia. Requer um processo, requer um tempo e você tem que perseverar. É como dizem, a pessoa às vezes passa por um deserto. E se você permanecer em Deus, você vai passar por esse deserto e vai glorificar o nome dele. Porque lá, o que diz na palavra de Deus? Que muitas das vezes você está passando pelo vale da sombra da morte. E você tem que lutar. Você tem que se apegar com Deus na palavra. Porque Deus é a palavra, é o verbo vivo que desceu do céu. Você quer se apegar com Deus, se apegue com a palavra. Fale da palavra, viva a palavra, que eu tenho certeza que você vai experimentar do poder de Deus. Vamos falar da segunda parte da mensagem, que a mágoa faz a pessoa se tornar injusta. E o maior exemplo disso é quando escolheram Barrabás em vez do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes eu não entendia por que aquele povo que viu milagres, que foram curados, que muitas das vezes tiveram os seus parentes curados, familiares, conhecidos curados, e escolheram Barrabás. Por quê? Porque eles estavam magoados. Eles estavam debaixo do domínio de Roma. E a pessoa magoada, ela é facilmente manipulada a escolher errado. E foi o que eles fizeram. Os religiosos da época manipularam eles a escolher errado. Por quê? Porque eles estavam magoados, eles estavam revoltados, porque eles eram oprimidos pelo domínio de Roma. Roma cobrava impostos caros a eles. Matou muitos judeus. Então eles estavam revoltados. E aí Barrabás, sendo um malfeitor, mas era um cara que estava sempre tramando contra Roma, os religiosos da época convenceram a população em escolher Barrabás, não o Senhor Jesus. Isso faz com que a mágoa, guarda isso que eu vou falar, toda pessoa magoada, na maioria das vezes, escolhe errado. Por exemplo, a pessoa magoada ela é injusta. Por exemplo, uma vez eu atendi uma
uma senhora na igreja e ela disse para mim: pastor, todo homem é safado. Mas por quê? Porque ela teve uma decepção muito grande no passado, na vida amorosa. E aí ela decidiu que não vai mais se relacionar com homem nenhum. Só vai agora ter um monte de bichinho dentro de casa. Papagaio, periquito, cachorro, gato. Não é pecado você ter animais dentro de casa, mas você não pode substituir os animais por um amor entre um homem e uma mulher. E é o que a gente tem visto isso. As pessoas têm substituído o amor entre um homem e uma mulher, tem substituído por um animal. E aí ela decide não se envolver mais com ninguém. Porque ela acaba generalizando, ela acaba sendo injusta. Por quê? Porque ela foi magoada por alguém. E ela precisa tratar dessa mágoa, desse sentimento que está dentro dela. Porque isso vai fazer ela adoecer. Isso vai fazer com que ela venha tomar escolhas erradas. E a raiz de amargura que contamina as pessoas. Por exemplo, tem um livro muito bom. O nome do livro é A Isca de Satanás. É a ofensa, é a mágoa que a pessoa deixa entrar no coração e acaba trazendo um prejuízo enorme para a vida dela. Então tome cuidado com a mágoa, porque a mágoa vai levar a pessoa a tomar decisões erradas. E há momentos na nossa vida que a gente não pode tomar decisões erradas, porque senão a gente vai prejudicar não apenas a gente, mas toda a nossa família. A gente vai colocar em risco o nosso futuro. Por exemplo, a pessoa que casa com uma pessoa errada, ela comprometeu o futuro dela. Por exemplo, a pessoa ela passa por uma humilhação muito grande por causa de dinheiro. E aí ela coloca na cabeça assim, ó, agora eu só vou me envolver com quem tem dinheiro. Olha só, ela já vai escolher mal. Porque você não pode escolher só um relacionamento baseado no dinheiro. É claro, eu não estou falando para você casar com um mendigo na esquina, na rua. Não estou falando isso. Mas você tem que ter o equilíbrio. Tem que ter um pouco de cada. Porque senão, se você for exagerado, só saber de dinheiro na hora de escolher, você pode estar casando com um criminoso. Uma pessoa que se envolve com crime. E aí, quando ele for preso, você vai presa junto com ele. E aí? O que adiantou você ter escolhido pelo dinheiro? Não adiantou nada, pelo contrário, te trouxe prejuízo. Então, nós temos que buscar de Deus limpar o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento, para a gente não escolher errado. Por exemplo, você vê, às vezes a pessoa mata o inocente. Por quê? Porque tá bêbado de tanta raiva, tá embriagado de tanta raiva. E aí essa raiva faz até ela matar um inocente. Por quê? Porque a mágoa faz a pessoa ser injusta. E isso vai trazer prejuízo, porque nessa vida, o que a gente planta, a gente colhe. Um dia a gente vai pagar a conta dos nossos pecados, dos nossos erros. Pode ter certeza disso. Ou vai pagar nessa terra ou na eternidade. Mas que a gente vai pagar, vai. Muitas das vezes a pessoa pode até enganar o homem. Mas a Deus não engana, não. Você vê às vezes os políticos corruptos que enganam. Pode enganar o homem, mas vai ter uma hora que a conta vai chegar. E o juízo de Deus é justo. Deus ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Então vale a pena a gente ter um coração limpo
para fazer as escolhas certas na nossa vida, para que a gente venha a ser feliz. Porque hoje, muitas das vezes, a pessoa está sofrendo porque no passado fez uma escolha ruim, se envolveu com quem não devia, tomou atitude errada. Hoje em dia as pessoas às vezes estão cumprindo cadeia porque no passado se envolveu com pessoas erradas. E ela sabia que estava se envolvendo com a pessoa errada e insistiu nessa amizade. Porque às vezes nós somos teimosos. Insistimos em coisas erradas, mas a gente tem que despertar e se consertar rápido. Porque se a gente não se consertar rápido, a gente vai ter prejuízo. Então, lute para ter um coração limpo. Ore a Deus, libere perdão para a pessoa que te magoou, para a pessoa que te feriu. Não deixe esse veneno crescer dentro de você não, porque a mágoa é um veneno que vai crescendo dentro dela. E infelizmente, muitas das vezes, a pessoa morre por causa desse veneno da mágoa. As pessoas às vezes estão tão magoadas que ela para de viver. E só vive falando do ressentimento, da mágoa. Só vive murmurando, reclamando. Para com isso. Quem decide é você. Lute e firme pensamentos saudáveis dentro de você. Quando vier pensamento de mágoa, você declarar: eu perdoo fulano. Fulano está perdoado no nome de Jesus. E toda vez que vier a raiva, vier a lembrança, você perdoa. E você fazendo isso, pode ter certeza, quando chegar um determinado tempo que você lembrar, aquilo não vai significar mais nada. Mais nada. Eu falo com você por experiência própria. Eu tive uma decepção muito grande na minha vida, no meu passado. E eu trabalhei com a palavra no coração. Tá perdoada, tá perdoada. Hoje em dia, eu lembro e não significa mais nada para mim. Por quê? Porque eu decidi perdoar e trabalhei com a palavra no coração. Toda vez que eu lembrava de qualquer situação, eu lembrava, eu pensava: não, tá perdoado. E não desejo mal, não, pelo contrário, que Deus abençoe, que seja feliz. É isso, é ter um coração puro. A gente tem que se esforçar, porque se a gente não se esforçar, o mal acaba dominando, a mágoa acaba dominando. E muitas das vezes a gente tem razão para estar magoado, para estar chateado, mas isso não vai levar a nada, pelo contrário, vai levar à destruição. Então, se a gente quer viver uma vida feliz, a gente tem que ter pensamentos saudáveis, firmar nossa fé na palavra, para que a gente venha viver uma vida com Deus. Vamos orar? Prepare o seu coração agora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que ouve essa gravação e que está magoada, que está chateada. Meu Deus, que o teu poder agora venha tocar nela e venha libertar ela de toda a mágoa, de todo o ressentimento, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Meu Deus, passa com o teu poder e repreenda agora, meu Deus, o espírito, o causador dessa mágoa, desse ressentimento, espírito maligno. Eu te amarro agora e ordeno: sai da vida dessa pessoa, sai do corpo dela, sai da mente dela, todo mal, agora, da vida, do corpo, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço também, Pai, por essa pessoa que não está tendo força para vencer o problema que ela está enfrentando, porque a vida não tem dado moleza para ninguém. Por isso eu te peço, Senhor, dá forças a ela
para vencer os problemas. É o que eu determino no nome santo e glorioso de Jesus. E te agradeço e te peço, Pai, abençoa todos que têm assistido essa gravação. Abençoa os familiares, guarda, livra de todo o mal. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo e glorioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.